Olá, seja bem-vindo ao De Bem com a Pele podcast. Eu sou a doutora Luciana Santiago e hoje eu reuni algumas dúvidas que vocês encaminharam pra gente. E eu trouxe a Renata para fazer essas perguntas para mim hoje. Para quem não sabe, a Renata é minha gerente, ela me acompanha há alguns anos, ela sempre tá por aqui nos bastidores, mas hoje eu coloquei ela para falar. Vamos lá. Doutora, você já cometeu algum erro de skincare? Já cometi. Quem é dermatologista, passou pela residência de dermatologia, em algum momento fez algum peeling pelo meio do caminho. E assim foi comigo também. Então, durante a residência, a gente tem pouco acesso aos procedimentos, né? Que hoje a gente, que fazem parte da nossa rotina. E na minha época de residente, né? Eu fiz residência lá no Tropical, na Fundação de Medicina Tropical. E a gente tinha acesso basicamente a peelings naquele momento. E aí a gente fazia uma na outra e tudo mais. E aí eu cheguei um dia, meu preceptor falou assim: que aconteceu? Que você tá toda vermelha, piorou essa sua rosácea? Eu tenho rosácea? Eu ainda nem tinha noção que eu tinha rosácea. Aí ele tem, ela tá pior. Ah, foi o peeling. Eu fiz peeling de retinol, assim, várias vezes. Então eu vivia igual um pimentão. E eu ainda ficava, assim, andando lá pelo tropical, na hora de almoçar e tudo, a gente pegava sol. Vivia muito vermelha por conta desse procedimento do peeling, na verdade. Usava muitos ácidos antes de dormir. A gente, além de fazer o peeling, eu ainda usava ácido noturno, que aí faz parte da rotina de skincare, que foi que a Renata acabou de perguntar. E aí eu usava muito, ficava muito vermelha, ficava descamando. E, enfim, aí até um tempo atrás, quando eu participei da preceptoria de residência, e aí eu encontrei que os residentes estavam todo mundo bem vermelhinho. Falei, vocês estão fazendo peeling também, né? Ou seja, todo mundo passa por esse momento. A pergunta que mais fazem na gerência: quando a doutora começou a fazer os procedimentos dermatológicos? Eu comecei faz um tempinho. Fiquei pensando aqui, quando foi que eu comecei meus procedimentos? Durante a residência, como eu falei pra vocês, a gente tinha pouco acesso, né? Mas de vez em quando a gente tinha algum treinamento ali, a gente participava, mas a gente fazia muito pouco na gente. A gente queria mais era executar, né? Aprender. E aí depois vem prova de título, a gente nem tá pensando em fazer procedimento, pelo menos eu nem tava. Eu até casei, ainda não tinha feito muitos procedimentos, mas logo em seguida, quando eu comecei a fazer muitos cursos, muitos workshops, aí eu fui começando realmente a fazer os procedimentos e ganhando ainda mais gosto por eles, né? E aí depois que a gente construiu a clínica, que a gente começou a ter tecnologia, eu não parei mais. E toda vez que eu viajo para fazer algum curso, eu aproveito para atualizar meus injetáveis. E enquanto eu estou aqui e não estou fazendo injetável, eu vou mantendo os meus resultados com as tecnologias que a gente tem na clínica, principalmente o Ultraformer MPT. O meu marido adora pegar foto minha de antes. Acho que vou colocar para vocês verem. No início, né? Antes de fazer o Ultraformer, antes de fazer os procedimentos. Eu ainda era super jovem, tudo mais, mas quando a gente compara hoje, né, com aquelas outras fotos, hoje eu me considero melhor. Eu acho que o Ultraform mudou a definição do meu rosto, mudou o desenho do meu rosto, os meus preenchimentos, principalmente preenchimento labial, eu acho que isso me rejuvenesceu muito. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive lábio, né, relativamente volumoso, eu nunca achei que eu ia precisar preencher. E aí, quando eu preenchi, eu vi que realmente eu estava precisando, porque a gente vai perdendo volume, contorno, como eu já falei no vídeo sobre preenchimento também. E aí eu percebi que fez muita diferença, né? A toxina botulínica também faz muita diferença para mim, principalmente o terço inferior, porque é muito forte, meu terço inferior é muito forte, meu masseter também ajuda a dar uma afinada no rosto. Então, já complementando a pergunta, eu comecei lá atrás, né? Talvez na residência, de maneira muito pontuada. E os procedimentos que eu mais amo fazer são os meus injetáveis, que incluem os meus preenchimentos, a minha toxina botulínica, o meu laser para melhorar a qualidade de pele, porque às vezes eu acabo me enrolando na rotina de skincare, nem sempre eu consigo fazer todos os dias, pasmo. E o Ultraform, com certeza. Eu faço mais de uma vez ao ano, eu faço de 6 em 6 meses, pelo menos, para manter o rosto do jeito que eu gosto. Então, ele consegue afinar, deixar ele mais coladinho, como se fossem costurinhas no rosto. E eu sou apaixonada por ele. Não tem como parar de fazer. Você já falou um pouco do Dr. Eugênio. Agora a gente quer saber o que ele acha dos procedimentos. Gente, o Eugênio, ele adora, né? Ele, como todo marido,
né, ele tinha muito medo. Então, quando eu saí da residência, eu tinha feito poucas coisas, né? E depois eu fui começando a fazer um pouquinho mais. E aí, toda vez que eu ia fazer, ele ficava apavorado. Ele, tu não vai te transformar em outra pessoa, tu não vai ficar que nem a fulana, que nem a cicrana. Eu já te falei, por que que tu vai fazer isso? Tu não precisa. Eu quero ver qual é o marido que não fala isso. A gente conta no dedo. Todos os dias as pacientes chegam aqui. Às vezes elas esperam o marido viajar para poder fazer um procedimento, porque eles têm muito medo, né? E aí, meu marido do mesmo jeito, só muda de endereço. Morria de medo, ainda mais porque eu era dermato, ele achava que isso ia me subir, que eu ia fazer muitos procedimentos, ia me transformar, blá, 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 morrendo de medo. Hoje, que ele é o rei de comparar as fotos de antes e depois, ele fala, pô, melhorou mesmo e tal. Eu falei, pois é, era daquele jeito que ainda casou comigo. Então agora você está no lucro, querido. Então, ele gosta, ele aprova todos os meus procedimentos, graças a Deus. Doutora, como você se imagina daqui a 10 anos? Eu me imagino muito gata, porque eu vou continuar fazendo todos os meus procedimentos. Então, se 10 anos eu melhorei, daqui 10 anos eu vou estar impossível. Brincadeira, gente. Eu pretendo, assim, a gente pensa em pilares diferentes, né? Em relação físico, né? Procedimentos e tudo mais, que é o que a gente está conversando. Eu imagino que eu, como todas as minhas pacientes e as minhas amigas, enfim, a nossa geração, a gente vai envelhecendo com muita delicadeza, né? Hoje a gente tem artifícios, né? A gente tem procedimentos que nos ajudam a manter a nossa beleza, a nossa jovialidade, repor o colágeno que a gente vai perdendo de uma maneira muito delicada e enfim, eu acho que a gente está só melhorando, eu acho que a gente vai ficando mais madura, a gente vai ficando mais paciente, acho que como personalidade a gente vai crescendo em relação a isso, profissionalmente, obviamente, a gente quer crescer cada vez mais, mantendo aquilo que a gente tem hoje, que é a nossa raiz, nosso jeito de atender, a nossa clínica, nossos pacientes. Enfim, acho que daqui a 10 anos eu acho que eu vou estar inteira ainda. E por acaso você já se arrependeu de algum procedimento? Já, gente, tudo na residência. Bom, os meus procedimentos mal sucedidos, né? Na verdade, gente, eu sempre fui muito exigente com o que eu ia fazer. Assim como eu sou exigente com as minhas pacientes, né? De escolher bem o que elas vão fazer, de não transformar ninguém em outra pessoa. É o meu perfil. Então, se alguém quer se transformar numa outra pessoa, não venha, porque eu não vou fazer isso. Meu perfil é muito natural, tanto para mim quanto para as minhas pacientes. Então, eu nunca fiz nenhum procedimento que eu fiquei super arrependida, que deu tudo errado, né? Porque eu nunca permiti que isso acontecesse. Um procedimento que eu fiz e eu não faria de novo, e eu também não faço das minhas pacientes, é um procedimento que pouca gente faz, na verdade. Vocês estão vendo que eu tenho uma bolsinha aqui embaixo dos olhos? Essa é uma musculatura. E a gente tem uma técnica de toxina botulínica que relaxa essa musculatura. A grande maioria das pessoas, dos dermatologistas, acaba não fazendo porque a gente sabe que se a gente relaxa a musculatura, a gente diminui a drenagem, pode dar bolsa. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, na residência, quando a gente estava lá naquela aplicação de toxina, a gente aplicou um pouquinho de toxina aqui na tentativa de diminuir a força de contração dessa musculatura e, consequentemente, diminuir essa bolsinha. O que aconteceu? Ela diminuiu a drenagem e virou uma bolsa maior. E aí demorou um tempinho para voltar ao normal. Então, eu não faria de novo, nunca mais fiz de novo e não faço nenhuma paciente minha. Então, até as pacientes que já vieram comigo e tem também, eu explico, elas sabem. Eu falo exatamente isso. Eu fiz isso há um tempo atrás, não deu certo e assim, eu fiz com preceptora, não foi porque ninguém estava treinando em mim, não. É porque realmente eu não confio muito nesse tipo de aplicação. E aí, tem gente que tem bons resultados. Eu nunca vi, eu não conheço nenhum dermatologista do meu círculo, né, de amizades que tenha feito e tenha dado certo, né? Normalmente fala assim, ai, muito difícil dar certo. Normalmente fica meio flácido ali, sabe? E eu penso também no longo prazo. A gente acaba relaxando mais a musculatura e eu não quero que essa musculatura fique completamente relaxada, não. Nem parcialmente. Então é esse. É um procedimento, graças a Deus, foi rápido, né? Porque, assim, relativamente rápido. Porque a toxina acaba indo embora, não foi nada drástico, mas é algo que eu não faria de novo. Acho que eu respondi alguma das dúvidas que você podia ter, mas se você quer me perguntar alguma coisa, eu vou amar responder. A gente cria um novo vídeo nesse mesmo formato. Deixa aqui pra gente nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo a sua pergunta também tá aqui. Beijo, até a próxima.